Eu saúdo a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém. O nosso texto nesta manhã está baseado no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. E o título da mensagem nessa manhã é 5 coisas que o homem rico esqueceu. O título da mensagem nesta manhã são as 5 coisas que o homem rico esqueceu. Abrindo a Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que more na água, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os derá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Acabamos de ler a parábola do rico Lázaro. A Bíblia não menciona o nome deste homem rico, mas diz que este rico se entregou a uma vida de prazeres, deixou de fazer o bem a Lázaro, um infeliz que vivia à sua porta, desejando encher seu estômago com as migalhas
que caíam de sua mesa. Esqueceu o rico de coisas que são fundamentais à vida. Servir a Deus estava completamente fora de seus planos. Agora, o rico estava no inferno, sofrendo e em desespero pede compaixão a Deus, pede misericórdia, mas era tarde demais. E a pergunta que se faz nesta manhã, por que que este homem foi para o inferno? Ou que ele teria esquecido de tão importante? É sobre essas 5 coisas que este homem esqueceu em que nós vamos falar nesta manhã. Primeiro, esse homem rico esqueceu de Deus. Este homem estava tão envolvido com as riquezas, estava tão envolvido com os prazeres da carne, que não sobrou tempo para pensar em Deus, ou pelo menos olhar para a sua vida espiritual. Hoje, meus amados ouvintes, quantas pessoas têm se esquecido de Deus? Está completamente esquecido de que Deus existe. O conceito do homem rico é como o de muitos nos dias de hoje. Dizem, Deus é coisa imaginária. Deus é coisa para gente que não tem nada para fazer. Deus é coisa de gente desocupada. Deus é coisa de gente que não pensa, não raciocina. E Deus é coisas de tolo. Mas a palavra de Deus diz lá em Salmo 14, versículo 1, diz, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Este é o problema de muitas pessoas nos dias de hoje. Se acham autossuficientes, estão tão envolvidas com as atividades do dia a dia que se esquecem de Deus. São pessoas que não têm tempo para pensar em Deus. Tem tempo de correr atrás para comprar um carro novo. Tem tempo de correr para tentar comprar uma casa própria. Tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para Deus. Tem tempo para se divertir. Tem tempo para os prazeres mundanos. Tem tempo para se lembrar, ou melhor, não tem tempo para se lembrar que existe um Deus real e verdadeiro. O corre-corre do dia a dia, a ansiedade de alcançar e conseguir as coisas cauteriza um indivíduo e o torna materialista, secularista, egoísta, ateu. Ei, meu amigo, minha amiga que nos ouve nesta manhã, deixa eu te dizer algo nesta manhã. Muitos crentes que conhecem a palavra de Deus têm esquecido de Deus. Ou têm se lembrado dele só nos momentos de aperto, nos momentos de aflição.
não se esquece de Deus, pois Ele, em momento algum, tem esquecido de você. A palavra de Deus diz lá em Isaías 49, versículo 15, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele? Se lembre, meu amado irmão, meu amado amigo, se lembre de agradecer a Deus pelas suas vitórias, pelas suas bênçãos, pelos livramentos que Ele tem te dado. Lembra-se onde você estava, o que você era antigamente e o que você é hoje. Faço uma pergunta para você nesta manhã. Você se lembra dele? Quando você se levanta de manhã, você agradece a Deus pela noite e pelo sono que Ele te deu? Na hora do almoço, você se lembra dele? Você agradece pelo alimento que está na sua mesa? Você agradece a Ele na hora de dormir, pelo dia que Ele te deu? Você já agradeceu a Ele pela sua saúde, pela sua família, pelo seu emprego, pela sua casa onde você mora, seja própria ou de aluguel? Você já agradeceu a Ele por ter te libertado do mundo do pecado, do vício da bebida, do cigarro e da prostituição? Já agradeceu pelo sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário? Se você esqueceu, então se lembre dele agora e agradeça a Ele, glorifica a Ele, exalte a Ele nesta manhã e adore ao Senhor. O rico, ele esqueceu que um dia ele ia morrer. A vida, podemos dizer, que é muito boa. Viver é muito bom. Eu faço essa pergunta, sim ou não? Mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades e circunstâncias que enfrentamos todos os dias. É difícil encontrar alguém que não queira viver, mesmo que seja a pessoa mais doente do mundo, a pessoa mais pobre do mundo, a pessoa mais maltratada do mundo. As pessoas querem viver mesmo sabendo que um dia vai morrer. Visite um hospital de câncer na área dos doentes que estão em fase terminal e pergunte a eles se eles querem viver ou morrer. E você verá a resposta deles. Um certo escritor disse em um dos seus livros que se a morte fosse uma coisa boa, existiriam lojas que venderiam roupas para defunto e o jogo seria roupas lindas de morrer. Todos querem viver. Agora, imagina o rico da parábola. Ele que tinha todos os recursos em suas mãos. Ele queria viver e viver muito bem. Estava acumulando dinheiro e riquezas para viver para sempre. Ele esqueceu que um dia ele ia morrer. Este é um grande problema.
problema, pois muitas pessoas estão vivendo como se nunca fosse morrer. Não estão nada preocupados com isso. Não estão preparados para a morte. Continuam só pensando na vida terrena, acumulando bens, acumulando tesouros, como se fosse viver eternamente aqui na terra. Mas eu falo para você, ouvinte desta manhã, isso é um engano. Quantas pessoas que passam a vida toda ajuntando fortunas e quando morre deixa tudo para os filhos, que às vezes acaba com tudo em pouco tempo. Ninguém leva dinheiro para a sepultura. Eu nunca vi ninguém ser enterrado com um carro novo. Eu nunca vi ninguém sendo sepultado com uma casa nova. No caixão, nós só levamos a roupa do corpo. Jesus disse que temos que acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Em certa ocasião, Jesus contou a história de um homem que vivia desta forma e esteve todos os dias preocupado com o trabalho, em fazer fortuna. E certo dia, ele estava pensando como ia armazenar a colheita daquele ano. Então resolveu derribar seus celeiros e construir outros ainda maiores, e ali recolher toda a safra daquele ano. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem serás? Louco é todo aquele que se prepara para a vida e se esquece de Deus e não se prepara para a morte. Aí em Romanos, no capítulo 6, 23, diz assim: porque o salário da morte é o pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. O homem rico, ele esqueceu que seria julgado. Diz no Evangelho segundo Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou o mal. Faço uma pergunta: quantos aqui já tiveram que comparecerem a uma audiência com um juiz, eu advogado? Talvez você não teve essa experiência, mas já assistiu uma audiência pela TV. Se você tem uma audiência marcada, você não pode esquecer. E estará presente e acompanhado de um advogado. Você ajunta todos os documentos, você procura todas as testemunhas para provar a sua inocência. E o que você mais espera é o veredito do juiz. Dizer: você está absolvido. Que alívio, que bênção. Mas, meu amado ouvinte, mas se você esquece
do dia da audiência e não comparece ao local, você é processado e pode até ser condenado. Você não pode fazer descaso da justiça. Se nós não podemos fazer descaso da justiça humana, correndo o risco de até ser condenado pela lei, e a justiça divina, eu pergunto, que é muito maior do que a justiça humana. E o homem da história esqueceu que depois da morte seria julgado. E pior ainda, esqueceu de entregar sua causa ao grande advogado, isso é, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que agora é tarde demais. Quão miserável é o homem que se esquece do julgamento. Como é triste ver tantas pessoas vivendo erradamente neste mundo, pensando que escaparão impune dos seus pecados. Ninguém poderá esconder-se do grande dia, o dia do julgamento. Lá em 1 João diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não os pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, isso é, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas nossas obras serão reveladas e provadas como que pelo fogo. Até as coisas mais secretas o Senhor se manifestará. Nós vemos aqui uma advertência em Salmos 139, versículos 7 a 12, que diz assim: o salmista, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer um céu a minha casa, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, até a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então não podemos nos esconder do Todo-Poderoso. E ei, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Enquanto é tempo, não esqueça que um dia todos nós seremos julgados. Esse julgamento pegará muitos de surpresa, pois aquilo que pensavam estar correto, eles dão garantias, será ilusório. Tem crente que pensa que só porque tem uma carteirinha de membro pode praticar todo tipo de pecado e que isto não impede sua salvação. Ei, isto tudo é ilusão. Credencial de pastor, credencial de missionário, credencial de ser membro de uma igreja, fazer parte do ministério, nada disto é garantia para aquele grande dia quando todos nós seremos julgados. O que garante a nossa vitória naquele dia é viver uma vida reta diante de Deus e ter Jesus como nosso advogado. Ele é
o advogado fiel. Como o palha colocado ao fogo, não sobrará nada para justificar diante de Deus. O dia do julgamento será de terror para muitos, e principalmente para os que vivem esquecidos desse dia. Lembra-se de ter Jesus como seu advogado. E nunca pense que você não será julgado pelos seus atos. Em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está em Romanos 8:1. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, podemos ter a convicção que a nossa salvação está garantida através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, deixo nesta manhã essa parábola para que você nesta manhã possa estar fazendo uma reflexão da sua vida. Que nessa manhã você possa se ater mais nas coisas de Deus. Que nessa manhã você possa estar aceitando o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. E assim estará garantindo a tua salvação da tua alma. E que Deus possa estar te abençoando. E que o Espírito Santo de Deus possa estar falando em teu coração através dessa palavra que aqui foi pregada nesta manhã. E eu peço a Deus nesta manhã que Deus possa estar abençoando cada ouvinte da rádio, em nome do Senhor Jesus.